Para vermos isso na realidade, por exemplo, podemos citar alguns exemplos, porque isso vinha a acontecer desde há bastante tempo. Os nossos antepassados, por exemplo, os nossos pais usavam, por exemplo, podiam ter 12, 15 mulheres. Por quê? Porque eles tinham grandes machambas, então o que queriam daquelas mulheres? Não era amor verdadeiramente dito. Sempre só queriam ali aproveitar delas, o sustento, porque ali aquele homem, passado 5 anos, já acabava sendo o mais rico da zona. Era simplesmente isso. Então esses atuais também querem imitar. Vamos lá ver, o dinheiro que ele recebe, por exemplo, são 3 milhões. Como vai dividir para as 2 mulheres? Vai passar a vida sempre quando receber, fugir daquela outra. Sinceramente, não vale a pena eles continuarem assim, porque não têm condições para estar. Na altura, queriam aproveitar as mulheres. E agora, se apanha as mulheres que também não têm coisa, por exemplo, não são bem sucedidas financeiramente, ele acaba se sentindo mal e vai frustrando também a própria mulher. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, voltamos aqui ao nosso painel. Honório, queria dizer alguma coisa, né? Sim, eu acho que aqui é preciso a gente não sacrificar só o homem, aquele que tem que mudar. É preciso também pensar na própria sociedade, né? A sociedade hoje ainda prepara o homem para ser aquele homem que já não serve hoje do ponto de vista de desempenho do seu papel. Ou seja, hoje nós estamos a ter mulheres que estão a estudar, mas continuamos a criar uma sociedade a pensar na figura do provedor, o único provedor. Então alguma coisa não está a acontecer. Então, assim, se nós pedimos... Provedor, aquela pessoa é o ganha-pão. Aquilo que dizemos é o homem que traz a comida em casa. Nós ainda estamos a criar os nossos filhos, os homens, para serem essas pessoas que vão cuidar das famílias e trazer o pão. No entanto, a realidade mostra que as mulheres estão a ir para a escola, estão a trabalhar, estão a trazer também comida em casa. Já entraram no campo do trabalho, já estão na política, ou seja, o homem não está preparado para lidar com esta nova mulher. As coisas mudaram, mas a nossa educação ainda não mudou. Se você diz ao homem, não tenha duas mulheres, tem uma só. É que o homem não tem 2 mulheres porque gosta das 2 mulheres. Tem 2 mulheres porque é importante o reconhecimento social. Agora, se a sociedade não reconhecer, não aplaudir mais esses homens que têm 2, 3, 4 mulheres, este homem aqui vai ter que procurar outra coisa que lhe dá o sentido, que lhe faz ser orgulhoso. Como dizia o baiano, eu escrevo um livro e este livro pode me fazer um homem que na sociedade é reconhecida, e não necessariamente por ter 2, 4, 5 mulheres. Pois aqui ainda temos mais uma questão, quer dizer, é que nessa questão de algumas práticas, portanto, isso já mostra que alguém dizia assim, como é que essa mulher se sente, não é? Como é que se sente quando você tem uma, ou estás com uma e depois tens que deixar a ela, assim, digamos que é a deriva, não é? E depois aqui ainda temos mais uma questão nessas nossas práticas ligadas um pouco a isso. É aquela questão de que eu que sou homem, então não tenho que dar satisfação a uma mulher, né? Então, como é que nós olhamos para essa questão de que eu que sou homem não posso dar satisfação, posso sair a hora que eu quero, né? Voltar a hora que eu quero, então nada de me perguntar nada aqui. Acho que acontece isto, né, na sociedade. Qual é a sua opinião em relação a isso, Jorge? Eu acho que está no mesmo, na mesma esteira da conversa sobre o papel do homem e como é que ele se coloca na sociedade, não é? O que faz um homem se tornar responsável? Não é? Porque a responsabilidade implica em prestígio também, não é? Se é ter várias mulheres ou ter poucas mulheres, não é? Mas também, além desse papel que ele tem que ter, há aqui um elemento importante, que é o elemento de diálogo. O que nós sabemos hoje é que os homens, a sociedade educa jovens ou crianças que dialogam menos. Não é? Nós dialogamos menos, por natureza. Nós somos aqueles, nós africanos falamos muito, cumprimentamos, bom dia, brincamos, mas nós dialogamos menos. Porque podemos nos cumprimentar, podemos contar histórias, mas em termos de dialogarmos sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas barreiras, sobre as nossas incertezas, nós dialogamos menos. Então nós encontramos hoje homens que recorrem à violência porque querem sair, porque são menos capazes de dialogar. A maioria dos jovens, ou mesmo casados, de jovens como nós, tem menos capacidade de dialogar. Não sabe dialogar. Baiano, tu dialogas, né? Eu sou parceiro. Eu, quer dizer, a minha natureza sempre é essa de dialogar. Tanto que é que também gosto desse confronto de ideias, que é para também poder perceber a outra parte, não é? E
de alguma forma, quer dizer, tive a sorte de, no meu processo de crescimento, ter tido alguém que ensinou-me, ainda um pouco novo, que era necessário, que tinha que olhar para a mulher não tanto como uma subalterna, quer dizer, alguém que está, que eu sou autoridade como homem, mas como parceira, de facto, não é? Então, não como uma mulher parceira, como atrás de ti, mas que está ao teu lado. Não, do meu lado. Então, e ser parceiro significa que todos nós somos iguais. É óbvio que há situações em que, por exemplo, nós temos uma nação, elegemos alguém como chefe de Estado. Quer dizer, é o nosso líder, mas ele é apenas o primeiro entre pares. Não significa que, por ser o nosso líder, tem autoridade para reprimir. Não sei se vocês estão a perceber. Então, neste momento, porque o homem, ele, de alguma forma, diz assim que ele é a cabeça da família. Então, pode acontecer que a parceira que eu tenho, porque ela também é socializada a acreditar que eu, como homem, sou a cabeça que tem que dirigir, não vai querer que eu tenha a última palavra. Pode acontecer isso, não é? Mas tem que dar satisfação. Mas é necessário que nós dialoguemos, porque a questão é a seguinte, é que temos que começar a andar, a caminhar os sapatos do outro, para perceber o que a outra pessoa sente. Porque nós, muitas vezes, colocamos uma mulher num plano de que ela não é humana. Ela não tem dignidade própria, quer dizer, ela é uma coisa. E é por isso mesmo que não dialogamos as coisas, nós mandamos. Ao cão mandamos, senta, faz isso, faz aquilo. Tá, muito obrigado. Honório, tu te sentes confortável em dar uma satisfação e dizer à sua parceira, estou a sair agora, e de voltar às tantas horas? Sentes confortável com Não, eu me sinto tranquilamente confortável. Aliás, como eu sempre disse, eu recusei muitas das vezes esse lugar do que é ser homem, baseado na lógica da virilidade. Eu tive a sorte de ter os pais que eu tenho, que nunca me impuseram este discurso da masculinidade, de ter que ser, de ter... Então, para mim é muito tranquilo, quer dizer à parceira que eu vou sair é uma coisa tranquila, normal. E eu vivo bem, sabes? Porque eu não vivo com angústias, eu não vivo com o problema de querer ser o macho, de querer mostrar às pessoas que eu sou o tal. Porque essas coisas aqui, assim, são muito dolorosas para nós os homens. As consequências dessa coisa de querer ser homem para a saúde são terríveis. Os homens são os menos vão ao hospital quando estão doentes, não é? Ele não vai ao hospital, não faz os exames estranhos, porque ele é o macho, ele é o homem. Morre assim a dizer que ele é macho. Nós temos que de fato rever. Então não é um lugar muito bonito. Por isso que eu costumo dizer, a minha questão quando eu sou feminista, eu não sou feminista, mas sou contra o feminismo que se coloca em contraposição ao homem. Ou seja, aquele que quer ser igual ao homem. Ele não pode ser igual ao homem, porque esse lugar do homem é falso. Está cheio de muita fantasia, não é? Nós temos que ser homem na medida em que a gente respeita o outro, que é o outro que é a mulher, não é? Mas não podemos, as mulheres não podem querer ser homens, esses homens de autoridade, do autoritarismo, não é? De tudo exacerbado. Já viram que os homens é aquele que dirige rápido, aquele que corre rápido, é muito interessante. Muito, tudo exacerbado. Vamos agora à rua e vamos ouvir as opiniões também de homens e mulheres em relação a esta questão de homem dar satisfação à sua mulher. Até já. O homem dá satisfação a uma mulher, sim. Depende do tipo de família, do tipo de pessoa. E ultimamente quase a coisa está sendo um pouco generalizada, porque há comportamentos inconcebíveis nas mulheres, digamos assim, né? Assim como nos homens também. É relativo, praticamente, né? Depende dos casos, porque há homens que realmente não dão satisfação, mas há homens também que dão satisfação. Depende dos casos. Mas eu acho que um homem sempre tem que saber dar satisfação à sua mulher. Por mais drástica que seja o assunto, eu acho que tem que saber dar satisfação. Sei que amam os dois. Um tem que entender, quer dizer, entre eles tem que haver entendimento. Não pode dizer que então eu posso fazer e desfazer, já que eu sou homem dentro da casa.
Eu acho que isso aí é oprimir a sua mulher. Para a mulher não poder gozar da sua liberdade, ele não dá tempo para ela dizer algo. Portanto, sempre ele dá limitações. É muito mais, quer dizer, isso acontece muito mais para os homens que não dependem só daquela mulher. Portanto, aquilo é para poder lhe limitar, não ter que ver aquilo que está por detrás do seu marido. Não, até aí nós já está ultrapassado isso. Temos que aceitar que a mulher é nossa companheira. Ultimamente que nós vivemos na cidade, a mulher é nossa companheira. Temos que nos libertar a nós psicologicamente para a mulher sentir-se leve, darmos a satisfação, porque é que nós estamos com ela, porque ela é nossa mãe, é nossa irmã, porque nós abandonamos os principais os parentes para poder viver com ela. Por que nós não vamos ser muito coerentes na tomada de posição para poder libertar ela, para estar livre? Ambos os lados devem dar satisfação, porque é muito importante quando há entendimento entre as duas pessoas. Um casal sem conversa, eu acho que não é um casal saudável. Mas aqui homem não dá justificação. É mito.